Olá, vamos falar sobre CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito e a CPI da Covid está pegando fogo. Fazendo jus à frase que é a frase mais famosa sobre CPIs. Sabe que frase é essa? É a seguinte: CPI, você sabe como começa, você não sabe como termina. O problema da CPI da Covid é que ninguém sabia nem como era que ela ia começar. Realmente foi algo diferente dessa vez. Mas como ela ia terminar ou como ela vai terminar é algo que muito menos ninguém sabe. O que acontece é o seguinte: a CPI da Covid, quando começou, quando foi instalada, ela foi instalada a partir de um requerimento, primeiro um requerimento, que era o requerimento que queria investigar a responsabilidade do governo federal. Depois apareceu um outro requerimento, disse, não, se vai investigar a responsabilidade do governo federal, a gente quer investigar também a responsabilidade dos governadores na pandemia. O problema é que CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, é feita pelo Legislativo, e o Legislativo, ele tem a responsabilidade, o Legislativo Federal, ele tem a responsabilidade de investigar o governo federal, ele pode investigar o governo federal, mas ele não pode investigar os governos do estado, e aí foi criada dessa forma, mas acabou que, esqueceram os governadores, deixa pra lá, vamos cuidar da omissão ou ação do governo federal. Começou dessa forma. No começo estava só a palavra de um contra a palavra de outro, aquela coisa morosa, demorada, e depoimentos e por aí vai. Depois a coisa pegou fogo. A CPI ela é instalada e tem que funcionar em 90 dias. Estava previsto que ela acabaria agora em agosto. Não vai acabar. Já foi pedido que fosse prorrogada, esse pedido de prorrogação já foi feito, e aí o que deve acontecer é que ela deve durar mais 2 ou 3 meses. O que é que aconteceu para que se prorrogasse a CPI? Você tinha ali muitos indícios de responsabilidade do governo federal, de omissão do governo federal, de responsabilidade nas mortes, são mais de 520 mortes, quase 530 mortes já até agora no Brasil, então é um número muito alto, é um número muito preocupante e você não tem uma vacinação, a vacinação ela vai ainda lenta. O que é que aconteceu? Acontece que estava a palavra de um contra a palavra de outro. Não ia dar, ia ter um relatório, o relatório ia para a justiça, na justiça iam atrás de provas e não ia ficar a palavra de um contra a palavra de outro, isso ia se arrastar até a eleição. Tudo bem. O que é que aconteceu? Há alguns dias, o deputado Luiz Miranda... Quem é Luiz Miranda? Luiz Miranda é um deputado do Democratas, do Distrito Federal, aliado de Bolsonaro. Sabe aliado? Agora não é aliado assim, aliado eu conheço, é um conhecido, não, aliado mesmo, amigo. Tão próximo que Bolsonaro recebe ele no Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada, diferente do Palácio do Planalto, que é o lugar onde ele trabalha, é o lugar onde ele dorme, é o lugar onde ele toma café da manhã, onde ele está com a filha, com a esposa, onde o presidente está lá com a filha, com a esposa, com a primeira-dama, né? Então, é a casa dele. Então, ele recebe o deputado na casa dele. Lá na casa dele, foi onde, segundo Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, teria acontecido uma conversa em que Luiz Miranda disse: tem coisa errada no Ministério da Saúde, tem um esquema lá, meu irmão trabalha lá, ficou sabendo de algumas coisas. E Bolsonaro teria dito a ele que já sabia e que iria tomar atitude. Só que Bolsonaro não fez nada. E aí, qual é o problema? Mudou da coisa da palavra de um para a palavra do outro, porque isso é um crime de prevaricação. Quando você fica sabendo de um mal feito, de um crime, e você não faz nada contra aquilo, você está cometendo um crime. Você está prevaricando, se for, claro, da administração pública. Você está prevaricando. Prevaricação é um crime sério. Então, o que é que acontece? Agora, a CPI vai ser prorrogada, a gente vai ter mais depoimentos, a gente vai ter aí depoimentos, alguns depoimentos inclusive secretos. Tem outros depoimentos secretos que podem acontecer também ao longo dos próximos dias. Então, é algo que vai pegar fogo mesmo essa CPI e deve interferir bastante na situação eleitoral de Bolsonaro, que já não é muito boa. A popularidade do governo caiu bastante, então é algo que pode acontecer realmente daqui para lá, daqui até 2022, isso deve rolar ainda, você ainda vai ter alguns meses de CPI, fora a consequência jurídica, né?
porque é bom lembrar também, a CPI ela acontece da seguinte forma: depois que terminam os depoimentos, depois que eles fazem a conclusão, os senadores vão fazer um relatório. Quem vai fazer esse relatório é o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI. Ele faz o relatório, pega esse relatório e diz: houve crime. Aí ele coloca essa votação, houve crime ou não houve crime aqui. E aí ele coloca esse relatório para ser votado pelos outros senadores, vai ser votado em plenário. Depois que é votado esse relatório, aí as medidas são tomadas, a justiça é informada, o STF entra na história também, mas somente depois. É um processo que ainda deve demorar um pouquinho para poder sair esse relatório, até porque a coisa começou a esquentar agora, novamente, e a gente tem que esperar para ver qual vai ser a consequência. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa CPI, tem muito assunto ainda para ser tratado, e a gente vai sempre estar falando aqui sobre o assunto. A ideia é a gente estar sempre por aqui comentando esses assuntos aqui, não só de CPI, mas da política de Pernambuco, da política do Brasil. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda até 2022. Tchau, tchau.